Hoje estamos com um dos mais experientes consultores e executivos do setor automotivo. E agora é um especialista em China e no mercado brasileiro. Oswaldo Ramos, é um prazer recebê-lo aqui no Auto Informe Entrevista, que tem o patrocínio da BSS Blindagem. Seja bem-vindo. Muito obrigado, João, pelo convite. Obrigado pela honra numa introdução dessas, né? Os 35 anos de história de indústria aqui que a gente acumula na indústria brasileira. E é um momento de revolução, de oportunidade. Então é um prazer muito grande estar aqui para a gente conversar sobre isso. Eu que agradeço. É um privilégio ter você aqui, uma pessoa especializada em China, agora no momento que a gente está vivendo, né? Eu começo perguntando para você o seguinte: conta para a gente como é possível um país ter um desenvolvimento tão grande e tão rapidamente no mundo, né? Considerando que a China, se você pegar há 20 anos, mais ou menos, ela nem figurava entre os maiores produtores, né, de automóveis, de veículos. E aí, quando resolveu entrar nesse setor, ela hoje lidera com folga, é o maior produtor, provavelmente o maior exportador, né? Vamos falar sobre isso. Passou a ser agora o maior exportador. Aliás, não só no setor automotivo, né? Ela cresceu em toda a economia. Mas é muito interessante o planejamento estratégico e a consistência na implementação desse planejamento estratégico que eles tiveram nos últimos anos. A China enxergou que ela era um fabricante de manufaturados de baixo valor agregado, né? Produzia produtos como vestuário, linha branca, e ela teve uma visão estratégica lá atrás de falar: vamos investir dinheiro e dominar as novas tecnologias. Então, tanto novas energias, quanto os painéis fotovoltaicos, né, associados à geração de novas energias, quanto os automóveis eletrificados, né, com as combinações também que a gente chama de novas energias, entraram nesse planejamento estratégico, porque a China entendeu que não adiantava ela querer competir no carro a combustão, porque ela sempre ia estar atrás no carro a combustão. Ela tinha que pegar a próxima onda de tecnologia e começar a investir numa onda futura, que era uma tendência global, e sair na frente da próxima tecnologia, porque senão ela ficava sempre correndo atrás. Então foi uma visão que se teve há mais de 10 anos e uma seriedade muito grande nesse plano de implementação dessa estratégia, dessa visão. E você acha que ela atingiu totalmente esse objetivo? Foi muito interessante quando a gente nota, quando a gente fala assim, como que ela foi tão rápido, né? O dinheiro que o governo e todas as montadoras de todos os países, já trabalhei em americano, já trabalhei em europeu, como você sabe, todas as montadoras têm suporte dos seus países. Todas elas têm como um banco de desenvolvimento, um banco de fomento, dinheiro de longo prazo. Isso é normal na indústria automobilística. Empréstimos, subsídios, apoio. Porque ela gera muito emprego. Ela é vital para a economia do país, ela gera muito emprego. E qual foi a visão da estratégia do governo chinês? Ok, nós vamos ter dinheiro para financiar o investimento em desenvolvimento de tecnologia. Então não era só para gerar mão de obra de montagem, na linha de montagem dos carros. Pelo contrário, as linhas são extremamente automatizadas e robotizadas, né? Eu te empresto tanto de dinheiro desde que você empregue 10 mil engenheiros, 5 mil engenheiros, 20 mil engenheiros, para desenvolver essa tecnologia aqui que nós consideramos estratégica e queremos dominar. Então, a velocidade vem de uma capacidade de engenharia, de um investimento em engenharia, de uma forma colossal, muito superior a quem era líder até então, que era uma Alemanha, investindo na engenharia automotiva. É uma dúvida que fica, eu acho, para o consumidor, para o brasileiro de forma geral. Existe uma determinação central, tipo, vou subsidiar esse projeto e eu preciso que você me entregue determinadas coisas? É simples assim? Ou existe um incentivo, digamos, interessados em busca de determinadas diretrizes? Como é que funciona? Eu vou roubar uma frase, uma expressão que eu concordo muito com ela, da Stella Li, da BYD. Sim. Quando perguntaram para ela se é verdade o quanto que eles tiveram de incentivo do governo, ela respondeu que todo mundo teve incentivo de governo. A diferença foi que as montadoras tradicionais usaram o dinheiro do governo para tampar o resultado no balanço comercial. Ou quando estavam quebradas, pegavam o dinheiro, ou quando pegavam subsídios, tinham muito lucro e distribuíam para os seus acionistas. E é fato. É fato. E as montadoras chinesas pegaram o dinheiro para investir em tecnologia. E está aí o resultado. Essa é a diferença. Dinheiro todo mundo tem.
Dinheiro com acesso, um banco de desenvolvimento, um banco de fomento, é estratégico para um país ter. A diferença foi que foi com condições amarradas. E realmente num governo que a competição entre as montadoras é um regime totalmente capitalista, são lá 50 empresas brigando no mesmo segmento muitas vezes, é uma briga de foice. E a pessoa, para arrumar um emprego, você fala, nossa, eu estou numa cidade extremamente capitalista. O que houve foi uma centralização, um direcional de, sim, eu te arrumo dinheiro, mas é para fazer essa função aqui. E no contrato, quantos 1.000 engenheiros você vai contratar? Então, ninguém sai fora do eixo. Se você não usar o dinheiro com aquele propósito, ao contrário do que a gente está acostumado, né, não tem jeitinho. O dinheiro tinha que ser usado para aquilo. Não tinha saída. Então você vê exércitos de engenheiros trabalhando e desenvolvendo software, por exemplo. Mas quando você fala em engenheiro, não é empregar engenheiros ou empregar funcionários de uma maneira geral? Não. Ou quando você fala engenheiro, quer dizer desenvolver a tecnologia, é isso? Claro que empregados de uma forma geral, você tem razão. O número de empregos, né, a diretriz do governo eu, como prioridade, tenho dinheiro para alocar aonde vai empregar mais pessoas. Porque eu tenho 1 bilhão e 400 milhões de pessoas que precisam se sustentar. E eu vou fazer o meu dinheiro ser aplicado para desenvolver emprego. Mas dentro desse emprego qualificado. Quando eu falo engenheiro, é que eu estou falando que 60%, 70% foi para engenharia. O que não é normal. O normal gera emprego em funções menores, né? de um poder aquisitivo mais básico, né? E ali não só houve a formação em educação dessas pessoas, né? Os filhos foram retirados do campo, levados aos grandes centros, às universidades, ganharam os estudos e depois tinha vaga e tinha emprego. Por isso que a gente vê aquelas cidades se multiplicando na China. Porque foi tudo feito num planejamento estratégico desde o ensino, a formação, a geração desse emprego. E quando você chega lá na ponta, hoje não dá para brigar com o desenvolvimento de software e hardware que a China tem. E aconteceu na eletrificação, quando todo mundo acordou pós-pandemia, todo mundo entrou e viu um produto de um nível de engenharia e sofisticação e qualidade que, se você tentar hoje alcançar, é de 3 a 5 anos. Só que daqui 2 anos, eles estão andando muito rápido, eles vão estar mais na frente ainda. Então é isso que assusta, não é onde a China está hoje, mas é a velocidade que ela continua avançando. E eu te digo, Joel, não tem como a indústria tradicional alcançar mais. Vamos ver. Agora me diga uma coisa. O que mudou no consumidor chinês, que até há poucos anos andava de rickshaw, de bicicleta, né? E hoje tem aí uma oferta de uma tecnologia, uma das melhores do mundo. O que mudou no consumidor? Vamos a 3 etapas aqui, né? A primeira etapa houve essa geração de empregos qualificados que geram um poder aquisitivo. Quando você olhar a renda, o per capita que existe nessa classe média, média alta consumidoras de carro, é muito similar à nossa. Se pegar um funcionário, um executivo de uma montadora chinesa, um executivo de uma montadora brasileira, a renda é muito similar. Segundo, nesses produtos de consumo que o governo queria estimular, a cadeia de impostos é muito baixa, a eficiência é muito alta, o nível de competição é altíssimo. O resultado é que um carro na China custa metade do preço do carro no Brasil. Então, o que aconteceu nesses últimos anos da bicicleta para a classe média, média alta de poder aquisitivo, é que foram gerados empregos com renda e o consumo desses produtos que eram estratégicos, por uma cadeia baixa de impostos e eficiência logística, alta escala, o preço de um carro na China é metade do preço, por uma renda similar quando se compara no Brasil. Então, realmente, o mercado foi rapidamente crescendo até chegar nesse patamar aí de 25 milhões. Depois houve uma terceira etapa muito interessante, que foi a onda da eletrificação. Porque na primeira etapa do crescimento de consumo, as marcas tradicionais dominavam. E o carro chinês tinha uma qualidade inferior. Então, nem chinês comprava carro chinês. Isso que tranquilizava as montadoras tradicionais. Elas estavam lá dentro da China e falavam, nem na China eles conseguem competir. Inclusive as empresas ocidentais que atuavam na China eram líderes. Eram líderes e desprezavam as marcas chinesas, porque quando nem no mercado local, no mercado natal, o consumidor opta pela marca local,
As marcas locais eram vendidas o quê? Eram empresas estatais vendendo para o próprio Estado, que é grande parte do consumo lá. Mas o consumidor mesmo com livre poder de escolha comprava as marcas tradicionais, comprava as marcas premium, marca premium alemã e assim vai. E é bem interessante a gente notar essa passagem que acontece na eletrificação. Não só o governo investiu, o governo estimulou a eletrificação. Todo mundo é igual a gente, com estímulo de IPVA. A Europa teve muito mais bônus no consumo de carro elétrico do que teve na China. Sim, mas pelo que você está falando, a eletrificação, na minha cabeça, era o propósito da China de reduzir as emissões de poluentes. Descarbonização. Mas é isso? Ou é porque, como você disse antes, ela não tinha tecnologia para trabalhar no carro a combustão e partiu para então, a nova tecnologia? São dois pontos estratégicos. Primeiro, eu preciso descarbonizar, eu preciso investir esse daqui e o mundo vai precisar. Então eu vou investir nessa tecnologia para ser dominante e quando eu for dominante, o mundo vai precisar dela. Como que eu vou fazer para ser altamente competitivo? Eu tenho a maior população do mundo. Se eu gerar emprego qualificado e vender esses carros, se eu tiver escala de produção, verticalização na produção, porque desde os conteúdos de bateria, os minérios estão lá na China. É verticalizado, tem escala, tem alta competição. Eu vou ter produto top com preço competitivo. E o começo é o mercado interno, é ele que dá escala, é ele que dá esse custo tão barato de produção. A partir da hora que eu tenho qualidade, a partir da hora que eu tenho um diferencial competitivo de um produto eletrificado, conectado, semi-autônomo, com software de gestão, opa, o meu carro está melhor que o lá de fora. É esse momento que a China está vivendo? O pós-pandemia, o que aconteceu, e é bem interessante isso, Joel. Até hoje a Tesla é muito forte na China, ela continua muito forte. Quem trouxe a onda do carro elétrico, como foi nos Estados Unidos, como a gente viu no Ocidente acontecendo, foi a Tesla. A Tesla transformou o carro elétrico em algo de moda, né? Algo sexy, fashion, né? Ele não era aquele carro chato que só era descarbonização. Houve uma estratégia muito bem feita pela Tesla em torno de transformar o carro elétrico em algo com apelo. Ele era um esportivo, ele era o futuro, ele era a tecnologia. E durante a pandemia, a Tesla fez a gigafábrica dela lá e o Tesla foi um grande sucesso e continua sendo um grande sucesso na China. E as marcas chinesas estavam prontas, inclusive, para competir com a Tesla. E as tradicionais não estavam. Com um design muito melhor, diga-se. Não, eu particularmente, algumas marcas que eu tenho conversado agora, que são competidores diretos de Tesla na China, se eu pudesse escolher no mesmo preço, eu compraria com certeza o chinês. Pelo desenho e pela sofisticação em alguns pontos de tecnologia que eles já estão ultrapassando hoje a própria Tesla. Oswaldo, o salário, o custo de vida, ele tem acompanhado a evolução tecnológica do país? Bom, vamos lá, eu sou especialista no setor automotivo, né? Eu posso falar pelas pessoas que eu vejo trabalhando no setor automotivo, que eu visito desde fábricas e vejo os operários trabalhando até o comando dessas empresas, né? Especificamente falando do setor automotivo, eu não tenho dúvida alguma que sim evoluiu junto. Não só pela qualificação dos empregos, mas também mesmo quando você vai no chão de fábrica e você vê aqueles robôs operando, o nível de mão de obra treinada que eles têm e a qualificação dessas pessoas. E aí eu acompanho, né, a vida pessoal, porque eu tenho um network, né, uma rede de relacionamento de amigos lá na China, e a gente nota que eles têm um poder aquisitivo similar ao nosso. Eu estou falando do trabalhador de uma indústria de ponta, como a indústria automobilística. Eu realmente conheço o lado leste da China, eu não conheço o lado oeste, eu não conheço a construção civil, e não estou aqui para falar nem do regime político, nem da condição. Não conheço, porque realmente eu não sou especialista, eu não conheço. Mas no setor onde eu sou especialista, é notável. E você vê muita gente nova, recém-empregada, com 5, com 10 anos, crescendo muito rápido na carreira. Então existe um poder aquisitivo muito jovem na China, inclusive, de uma geração nova que está vindo, e por conversas, por amizades pessoais, num padrão de vida completamente diferente dos pais deles. Os pais de uma agricultura do interior de subsistência continuam morando na cidade deles. Sabe que a China ela tem 2 grandes feriados por ano, né? E as pessoas usam a semana para ir viajar de volta à sua terra natal, visitar os pais. Então, não é normal, né? A pessoa está trabalhando lá em Xangai, a família não era de Xangai. A família era uma agricultura de subsistência, pequenininho, e o filho foi estudar, o filho foi trabalhar,
e você nota por geração essa evolução de renda de poder aquisitivo bem clara na indústria. Pequim e Xangai sempre foram os exemplos de poluição, né? A gente tem visto, ou havia essa informação de que as cidades eram extremamente poluídas. Com a chegada dos carros eletrificados, essa situação mudou também rapidamente, como tudo que acontece na China, né? Mas eles mudaram também a fonte de energia. Eles usavam muito carvão e estão migrando para outro tipo de energia mais limpa? Eles continuam tendo que usar o carvão ainda num certo percentual da fonte de energia deles. E vamos lembrar, matriz energética limpa igual a nossa do Brasil, ninguém tem no mundo. Por isso que a eletrificação aqui ela tem um valor muito maior para a descarbonização e as oportunidades. Nós vamos falar de Brasil daqui a pouco. Vamos falar um pouquinho de China agora, né? Mas realmente, comparando a China com o Brasil, a matriz deles não é igual a nossa. E o que aconteceu com a China? Como eu disse lá no início, não é só a indústria automobilística. A indústria automobilística é um dos resultados mais rápidos que você tem entre investimento e retorno de descarbonização. Então, sem dúvida alguma, ela foi uma ponta. Mas eles também estão investindo em novas fontes de geração de energia e tecnologia de baterias, até para armazenamento dessas energias de fontes mais sustentáveis para ser usadas fora de horário de geração também dessas energias. Então, é uma estratégia que veio olhando para um futuro global, que sim tem um polo na indústria automotiva, mas tem um polo muito grande em novas energias e na tecnologia de baterias. Essas três tecnologias juntas é que começam a descarbonizar a China e ofertar produtos para o mundo inteiro na linha da descarbonização. Oswaldo, o que o Brasil e o mundo ocidental pode aprender com essa experiência chinesa? Bom, primeiro, o planejamento estratégico de longo prazo, a seriedade dos investimentos e a parceria público-privada é vital. Né? Como que você aplica o dinheiro tendo uma visão e uma seriedade na aplicação desse dinheiro, tendo um foco bem claro. Né? Então, acho que foi importante a visão, foi importante a seriedade como foi implementado e foi importante a parceria. Bom, falando de Brasil aqui, a presença chinesa, né? Hoje nós temos pelo menos 4 marcas que já estão conquistando o mercado, né? A JAC, a Chery, BYD e GWM. A Omoda Jayco está chegando, já foi lançado. Já foi lançado também a Geely e outras marcas que já prometeram chegar, já anunciaram investimentos. A Leap Motors, a GIC, a GAC, não sei como é que eles vão chamar, se é GAC ou se é GIC, né? A SAIC e a Zeekr. E agora você vai trazer mais marcas chinesas? Conta pra gente isso, Oswaldo. Então, é muito interessante esse ponto, essa oportunidade que eu tive na vida profissional, né, de começar a trabalhar com os chineses e comecei a ser realmente abordado por muitos investidores brasileiros que queriam trazer essa tecnologia de ponta da China para o Brasil. Eu acredito muito na tecnologia chinesa, mas eu acredito muito na administração brasileira que conhece o mercado brasileiro. O mercado brasileiro não é simples, ele não é fácil, ele não é igual a outros mercados que estão acostumados só a importar carros, né? Então eu passei a criar essa ponte entre investidores brasileiros e marcas chinesas. No começo da minha consultoria, no ano passado, a gente elencou 23 marcas, entre as que já estavam e as que querem vir, para automóveis, comerciais leves e caminhões vindo para o Brasil. 23 marcas não é especulação, são marcas que já mostraram seu interesse em estar no Brasil. Fazendo plano de negócio, estudando se os números fechavam ou não. Tem marcas que pertencem ao mesmo grupo, à mesma holding. Você mesmo citou a própria Chery, que veio através da Caoa. Agora ela traz a outra marca dela, que é a Omoda, que ela veio por conta própria. Então tem marcas que estão na mesma holding, mas uma faz carros, outra faz caminhões. Então não são 23 holdings, né? Mas são 23 empresas, vamos dizer assim, que estão estudando o Brasil. Nem todas vão vir. Algumas contas não fecham. Algumas ideias de produto não são adequadas ao mercado brasileiro quando você faz o estudo. Mas é impressionante como, por outro lado, tem muita coisa que faz muito sentido da China para o Brasil. Muitas dessas marcas, essas empresas que já atuam no Brasil, estão construindo fábrica aqui, já prometem produção até para esse ano.
Eu te pergunto, o Brasil pode se tornar um polo exportador das marcas chinesas para a América Latina? Sem dúvida. Na verdade, a China ela enxerga o seguinte: ela hoje está no momento de se internacionalizar e o Brasil é a prioridade porque nós somos o 6º mercado do mundo, nós não temos as barreiras contra marcas estrangeiras que outros países acabam tendo. Nós não estamos em posição de negar investimento aqui, muito pelo contrário. O consumidor brasileiro, ele é ávido por novidades, ele é aberto a novas marcas. O coreano entrou, as marcas recentes entram, por quê? Ele não é fiel à marca que não entregar o resultado para ele. Ele quer quem vai entregar a nova tecnologia. Então, é um mercado que não tem marca local, não tem aquela se agarra na bandeira como na Europa. Então, é um mercado muito propício, tanto do ponto de vista do consumidor, quanto pelo tamanho e pela escala. Só que o Brasil, todo mundo sabe que pelo tamanho, pela logística e pelas regras tributárias, tem que ter manufatura aqui. Chinês que está vindo sem conta de manufatura do Brasil, a conta não vai fechar. A partir da hora que você vai fazer investimento em manufatura, você precisa de escala para ter retorno. E a América Latina, então, é o grande mercado de porta de entrada dessa onda chinesa de internacionalização, de aprendizado de ocidentalização. A grande oportunidade que eles têm é a América Latina e o polo de produção é o Brasil. É o maior mercado. Sim, a gente tem muita bagagem, muita experiência automotiva. É muito interessante quando eles notam, isso aqui é uma indústria centenária. Nós temos base de fornecedores, nós temos profissionais, nós temos concessionários. A gente conhece e é apaixonado por carro. Então o ambiente é muito propício para se instalar aqui e sem dúvida alguma a gente tem condições de ser competitivo a início para toda a América Latina. Mas a gente pode olhar outros pontos também por ter escala e conseguir produzir a partir daqui. Você falou da infidelidade do consumidor brasileiro. Realmente ele é infiel? Ele não é conservador? Eu pergunto isso porque eu queria entender se o carro chinês ele atende o desejo do consumidor brasileiro. Normalmente os carros importados são adaptados, não é, para as nossas ruas e estradas, adapta a suspensão, a motorização em relação ao uso da gasolina e outras características técnicas. Mas do ponto de vista de design, de desejo, isso está mais ou menos adequado, o carro chinês para o consumidor brasileiro? Ou ele sofre adaptações para chegar ao nosso mercado? Bom, primeiro é interessante o teu ponto porque é vital. Eu na consultoria, com cada marca que eu sentei, eu tenho que explicar tudo isso para eles, da tropicalização de engenharia que é feita e a bagagem que nós temos aqui, as pistas de prova, os engenheiros, para explicar para o engenheiro deles o que tem que ser alterado no produto. Tem marca que não acredita e traz o produto igual e tem problema. Não adianta isso, não tem solução mágica. O produto ele tem que ser uma versão específica para o mercado brasileiro. Mas do ponto de vista técnico? Do ponto de vista técnico, assim, o bom é que a base é muito boa. O investimento não é tão alto, porque a base é muito boa. Ah, a cor é esquisita. A cor é fácil de mudar. Ah, tem excesso de cromado. Isso é fácil de tirar. Então, sim, precisa ser tropicalizado, mas o projeto base ele tem muita qualidade e muito o que entregar de tecnologia adequada para o Brasil. E os investimentos necessários à tropicalização não são caros, não são investimentos altos. Investimento alto é na manufatura, sem dúvida alguma. Agora, onde você acha que está o novo momento, a disrupção do mercado chinês? Por exemplo, a questão da eletrificação parece que já está consolidada, né? A China ela fez um plano de 50 anos de desenvolvimento, que começou em 1975 e está fechando agora em 2025. Qual é o novo momento que você enxerga para a China? É muito interessante porque, primeiro, né, o carro eletrificado ele passa a ser uma mudança, uma revolução de engenharia que sai daquela engenharia mecânica do motor, chassi, suspensão, carroceria, e ele praticamente é um celular sobre rodas. Ele é um investimento pesado em bateria e software. A partir da hora que você precisa do software para gerenciar a gestão da bateria e o trem de força que move o carro, você tem software para fazer condução autônoma, você tem que fazer software para fazer toda a parte de conectividade e entretenimento dentro do carro. Então, a eletrificação não vem sozinha. Ela vem junto com esses dois fatores, todos ligados ao software, todos ligados à inteligência artificial, aplicados ao mundo automotivo.
E que vale um parênteses, quando você fala assim, a eletrificação lá, a velocidade está consolidada. Está. Porém, vale um parênteses, assim como em outra velocidade, a gente notou também na Europa e Estados Unidos que a indústria precisou recuar um pouquinho do 100% elétrico para o híbrido e plug-in. Na China também o híbrido plug-in está indo muito bem. A diferença é que na Europa se enxergou que o híbrido plug-in era só uma tecnologia de transição e não precisava investir muito nela, vamos investir logo no elétrico. E largaram o híbrido plug-in pouco desenvolvido. E o chinês falou, eu preciso fazer os dois. Então o híbrido plug-in chinês é absurdamente superior ao híbrido plug-in que a gente está acostumado aqui. E a próxima etapa para o Brasil é o híbrido pleno e o híbrido plug-in. E essa tecnologia chinesa é muito forte. Isso que você falou da Europa, essa foi a razão da Europa ter recuado um pouco no investimento dos carros eletrificados? Sem dúvida, porque as baterias elas têm muito a evoluir ainda. E é muito interessante porque quando você pega um bom carro híbrido plug-in, é o melhor dos dois mundos. Não só a gasolina te traz mais autonomia em grandes distâncias e flexibilidade para não depender de uma tomada, mas também o motor elétrico ele é muito bom hoje, a bateria dele, com a tecnologia que nós temos, para o anda e para o torque, para o uso na cidade, o torque da saída. Mas em altas velocidades, essa bateria vai embora muito rápido na estrada. E o motor a gasolina não faz barulho, é econômico, ele não tem tanta desvantagem assim. Pelo contrário, a potência se desenvolve melhor em alta rotação no motor a gasolina. Então o híbrido plug-in ele consegue ter flexibilidade cidade-estrada que um 100% elétrico não tem hoje a nível de tecnologia. Tem muito a evoluir na bateria ainda. E ter apostado no 100% elétrico é apostar que todo mundo ia ter só carro urbano, o que não é verdade. Então houve um recuo do consumidor, forçado pelo consumidor no Ocidente, é nítido, e na China eles estavam preparados para os dois. O que você vai notar agora nessa próxima onda são várias marcas 100% elétricas chinesas lançando carros híbridos, agora na China. Você acha que o novo momento da China que você está falando aí, ele inclui, obviamente, você já se referiu à inteligência artificial, mas também o carro autônomo? Ou isso sem não dúvida, sem dúvida. Eu, na última viagem de janeiro agora, desde ter visitado cidades como Wuhan, onde rodam 3 mil táxis 100% autônomos, você chama o carro no aplicativo, chega um carro... você vê uma experiência em Los Angeles, tem... Não. Você vai para Wuhan, você chama um táxi do aplicativo e chega um carro sem motorista para você. Aqui só chega a informação dos Estados Unidos, né? Mas da China é muito raro. E é impressionante porque a gente fala, mas aqui no Brasil não é que nem nos Estados Unidos. Nossas faixas não são bem pintadas, nossa condição de trânsito é caótico. Na China também. E eu vi carro rodando autônomo no meio de um trânsito que eu considero mais caótico que o nosso aqui de São Paulo. Ao mesmo tempo, eu andei em carros, eu testei carros. Uma das marcas que a gente está fechando o negócio para trazer para o Brasil. É impressionante. O carro, com naturalidade, ele escolhe a faixa de rolamento da avenida que está com menos trânsito e ele dá pisca e muda de faixa. E ele sabe o mapa para onde você está indo e ele vira esquerda e vira direita já hoje. Carro comercialmente vendável. Ainda existe uma questão que a gente chama isso que é o nível 3, né? A partir do nível 2 para o nível 3 de condução autônoma, que vai de 1 até 5. Esse nível 3 que a tecnologia chinesa já domina hoje, com muita precisão, com muita curacidade, ele não é autorizado em muitos lugares você largar a mão da direção, porque você é o responsável civil pelo carro se acontecer um acidente. Você continua sendo o responsável no nível 3. Mas o carro já começa a fazer tudo em função dele e é impressionante a precisão. Eu estava ontem conversando com um amigo que tem um carro, um parque assist de 10 anos atrás, um carro alemão com o sistema de estacionamento um parque assist. Ele falou, quando a vaga apertada não consegue, só quando a vaga é grande. Quando a vaga é grande faço eu. É verdade. O carro chinês que eu usei ali, me emprestaram para eu usar. Você chega no estacionamento, ele lê todas as vagas que estão disponíveis, coloca lá para você na tela, você escolhe qual vaga você quer que ele pare, você desce do carro e ele vai parar sozinho naquela vaga, num espaço que não dá para abrir as portas. E carro comercialmente vendido hoje na China, que eu peguei assim da frota e usei. E aprendi rápido a usar. A tecnologia já existe. Quando você entra em inteligência artificial, aí a gente começa a ficar chocado. O carro, ele identifica
aonde tem os usuários, as pessoas sentadas nos assentos. Ele vai direcionar o ar-condicionado só para onde tem gente sentada. Só que ele identifica se é um homem ou se é uma mulher, se está de casaco ou sem casaco. E ele cria um ambiente de temperatura para cada usuário do carro, sabendo que a mulher quer uma temperatura não tão gelada quanto o homem. Você está falando isso é uma tecnologia do futuro? Não, hoje. Hoje. Já existe. Direciona o som para o ouvido de cada pessoa que tem, porque hoje você tem que equalizar o som na média, para onde vai. Não, tem duas pessoas sentadas, ele equaliza o som e as caixas para a pessoa A e para a pessoa B. Tem o pai na frente e a criança atrás, ele equaliza o som. E o que acontece com essa parte de inteligência artificial? É caro desenvolver. Mas depois que você desenvolveu, não tem custo variável de produção. E a atualização... Você fazer um carro ou 1000 vai custar a mesma coisa. Quem está pagando? O consumidor do carro, zero. E a mentalidade que eles têm é, eu quero ter meu cliente satisfeito, a atualização, que a gente chama de OTA, Over the Air. O carro é conectado, 5G, a cada 2 meses você recebe a atualização gratuitamente de tudo que foi lançado. A menos que exija um investimento em hardware, né? Não só em software. Se for só software, eles enviam isso para todos os usuários a cada 2 meses atualizando o produto. E a cada 2 meses, surpresas como essa que eu descrevi do ar-condicionado, é uma atualização desse ano recente. Imagina você receber uma atualização dessa de um carro que você comprou 2 anos atrás. É incrível, gente. Agora o Oswaldo Ramos vai nos revelar quais são as próximas marcas chinesas que ele vai trazer para o Brasil. As marcas, a gente não pode falar as marcas, mas a gente pode falar um pouco dos segmentos e as tecnologias que vêm por aí. Então, primeiro, eu vejo uma alternativa muito forte, como eu disse, nos carros híbridos plug-in, principalmente acima de R$200 mil. Vamos falar de banda de preço em poder aquisitivo, né? São carros mais caros, né? A bateria é maior. E eu vejo uma tecnologia dominante nesse primeiro carro da casa que viaja e faz uso urbano também. E mais do que o 100% elétrico, eu vejo esse carro muito no híbrido plug-in e vem novas tecnologias de híbridos plug-in aqui pela frente. E vão tornar cada vez mais competitivos no preço e cada vez entregando mais resultado com um diferencial gigantesco em relação ao carro a combustão que a gente está acostumado. Quando você fala novas tecnologias, do equipamento do plug-in ou tecnologias geral no carro? O ponto é o seguinte... Quer dizer, a máquina vai ser melhorada? O grande ponto na máquina, né, na parte física, é que o que era caro? Era a bateria. Então, como que o europeu fez o híbrido plug-in dele? Com uma bateria bem pequena. Aí o consumidor sentia a paciência de ficar carregando toda hora e usava só gasolina. Por isso que o híbrido plug-in não deu certo na Europa. E o chinês, o que ele fez? Ele foi baratear o custo da bateria e está colocando baterias cada vez maiores. Então, é uma questão de quantos por cento você roda na gasolina, quantos por cento você roda no elétrico. O carro europeu, na prática, rodava a maior parte na gasolina. O carro chinês hoje já está rodando 70% no elétrico. E vai vir carro a 90% no elétrico. Então, o aumento das baterias e a evolução do software do uso dessas baterias, a bateria, de novo, ela não está pronta para 100%. Quer dizer, na verdade, o plug-in vai ser um carro elétrico com a possibilidade de você usar o motor a combustão. Flexibilidade, com o apoio do motor a combustão, para sua tranquilidade e você não ter a ansiedade de autonomia, que tem um título bonito aí em inglês, porque realmente é uma preocupação. Ninguém quer viajar de carro para Curitiba, para Rio de Janeiro, que seja uma vez no ano, e ficar fazendo conta de quilometragem se vai dar certo ou não. É desnecessário gastar R$200 mil num carro para ter essa preocupação. Aí você não compra. Agora, se você sabe que você tem a opção, se você não conseguiu carregar aquele dia, tem um carro, eu vou dar um exemplo no uso prático. A maioria desses carros europeus que estão aqui, híbridos plug-in, se você buscar aqui em São Paulo uma pessoa no aeroporto de Guarulhos, for e voltar para casa, você chega na gasolina. Não dá para ir e voltar até o aeroporto de Guarulhos. Já um carro desse que hoje tem uma bateria para 50%, 60%, você vai, volta, carrega de novo à noite em casa, tranquilo. Mas tem vezes que você não consegue carregar, que você faz uma viagem pequena, vai para um hotel no interior, vai para o litoral, que você não consegue carregar e não tem infraestrutura de recarga ainda. Estou tranquilo, eu tenho gasolina. Naturalmente, não só a bateria vai evoluir, mas a infraestrutura de recarga rápida vai evoluir também. Porque hoje, boa parte desses carregadores públicos que a gente tem de 7 kW demora 6 horas, 7 horas, 10 horas. Ninguém fica parado num ponto
fora a sua casa onde você dorme ou do seu escritório onde você trabalha. Então, esses carregadores públicos eles têm que ser rápidos. Com a evolução da infraestrutura e a evolução das baterias, vai ficar cada vez maior o percentual do carro elétrico. Mas ainda eu digo que o motor a combustão tem o seu papel. Vai subir uma serra com carro elétrico, vai ver como a bateria vai embora rápido e como é bom ter a flexibilidade de ter o motor a gasolina do lado. Oswaldo, por mais que a tecnologia chinesa tenha conquistado o Brasil, e a gente vê aí as vendas crescendo cada vez mais, ainda existe um certo preconceito com as marcas chinesas, né? Como é que você enxerga isso? Você acha que isso pode ser superado? Quais as razões da existência ainda dessa resistência do consumidor brasileiro? Bom, houve numa origem, como eu disse, produtos que eram desconto, eram só por preço, eles não agregavam nada mais a não ser preço. E não eram produtos que tinham maturidade de qualidade global, que hoje tem um produto chinês. Então, essa imagem vem dessa época, não só do automóvel, né? Mas a imagem do Xing Ling. E é normal que isso migre, né? Que exista. A única forma de mudar isso, de reverter isso, é a experiência. É a experiência do consumidor. É a única forma. Hoje, o que vende um carro chinês de primeira linha é o boca a boca. É que quem adota a tecnologia no começo, porque é fã de tecnologia, percebeu, lê muito sobre carro, o entusiasta está percebendo. Quem lê sobre carro, quem vê vídeos sobre carro, quem ouve aqui o Joel Leite, está começando a perceber que, opa, esse negócio tem qualidade. Essas pessoas são as primeiras a comprar e influenciar que outras comprem. Eles são os influenciadores no meio deles que outras pessoas comprem. Depois que eles comprarem e ver se a marca tiver boa assistência técnica, se não faltar peça, se honrar a garantia, e eu vou te dizer, os chineses não são todos iguais, como os alemães não são todos os mesmos, os italianos não são todos os mesmos, muito menos os americanos. Então, assim, não é porque é chinês ou não é chinês. Algumas marcas chinesas que forem bem implementadas no Brasil vão ter a imagem de marca delas. Elas não vão ter o poder de reverter todos os chineses. Porque, infelizmente, continua tendo chinês entrando errado. Chinês que eu estou lendo que, pela estratégia de entrada, não tropicalizou o carro para o Brasil, não vai dar certo. Subestimou, não vai dar certo. Então, não é um bloco que todos são iguais, tá? Os chineses são bem diferentes entre si. Como é que estão as questões geopolíticas, com as posições do presidente dos Estados Unidos, da taxação, essa briga que está havendo aí no comércio global? Como é que você está enxergando isso do lado da China e em relação ao Brasil? Ele poderá ser beneficiado eventualmente com essa situação ou vai ser prejudicado? João, eu sou um otimista por natureza. Eu sempre vejo onde vai ter o lado bom, porque eu, seja como empresário, consultor executivo, eu tenho que ir atrás do lado bom, né? Onde todo mundo vê meio copo vazio, eu tenho que ver meio copo cheio e ir atrás da oportunidade de negócio. Então, sim, eu vejo como uma oportunidade. E é bom até contar a história. A montadora chinesa que eu estava antes alocou muito mais dinheiro no Brasil e aumentou os planos de Brasil, por quê? Eles tinham um plano de expansão de Índia e Brasil, que são dois mercados de tamanho próximos até a Índia, um pouquinho maior que a gente só. E a licença de atuação na Índia, eles tinham comprado uma fábrica na Índia, foi negada. O governo indiano não queria, por 1000 razões, dentro dos empresários indianos e tudo mais, ou a política da Índia com a China, não considerou a licença de ter marcas chinesas terem fábrica lá dentro da Índia naquele momento. Todo o dinheiro que estava para a Índia veio para o Brasil, e está aí a marca hoje com a força que ela tem com fábrica e tudo mais no Brasil. Da mesma forma, várias marcas que eu estudei, que eu conversei, estavam entre fazer a sua fábrica no Brasil ou no México. Por mercado interno, preferiam fazer no Brasil. Por mercado norte-americano, sonho futuro, vou fazer no México, que tem o acordo do NAFTA. Então, assim, o México perder essa vantagem competitiva de curto prazo, talvez, não sei quanto isso vai durar, ninguém sabe, e planejar, eu falo que no Brasil você tem que ter o plano A, o plano B e o plano C. Planejar no mundo requer isso. A Inglaterra saiu do mercado comum europeu, né? Não é uma coisa que só aconteceu agora pontualmente nos Estados Unidos. O planejamento ele tem que ser muito bem pensado onde você põe o dinheiro. Você pôr uma fábrica no México hoje só para exportar para os Estados Unidos sem privilegiar o mercado interno, o México perde vantagem competitiva de atração desse investimento. E a gente ganha, porque a gente tem mercado local e as marcas estão dando certo com a tecnologia aqui.
Então virou uma vitrine, sem dúvida o Brasil é uma vitrine para a China. Essas marcas novas que estão prospectando o mercado brasileiro já estão trabalhando com essa ideia? As 23 que eu conversei, várias delas tinham análise Brasil versus México. Algumas que eu estou mais próximo, não converso com as 23 ainda, eu converso com 8 delas, sendo que para 2 eu fechei o contrato de consultoria e tem uma terceira que eu estou fechando agora. Né? Eu tenho contato com 8 que a gente se mantém muito informado. Né? Sim, elas têm esses estudos e estavam exatamente pendentes para tomar decisão. E o aviso vai vir investimento de manufatura chinesa para o Brasil. Não vai vir só tecnologia, a intenção não é só exportar carro pronto. Eles enxergam que o Brasil, para ser competitivo, precisa ter manufatura aqui, e tem escala para isso, e tem dinheiro para vir. E o Brasil hoje, para mim, é uma oportunidade de atração desses investimentos, que não necessariamente sejam fábricas novas, porque a gente já viu exemplos. O Brasil tem uma capacidade instalada para 4,5 milhões de carros e vende 2,5 milhões, produz 2,5 milhões. Então existe uma capacidade ociosa no Brasil que pode ganhar produtividade e eficiência gerando mais empregos, aí sim gerando mais empregos, na complexidade, mais marcas vindo trabalhar e contribuir com uma competitividade no mercado brasileiro que cresça de verdade a indústria brasileira, né? Não só no ticket médio, na tecnologia que eu estou falando, mas eu falei muito de carro acima de R$200 mil, vem carro na faixa de 100 a 200 também, com tecnologia mais simples, HEV pleno. E a hora que esses carros chegarem do lado do micro híbrido brasileiro, vai dar dó. Então, quando você olha de fora, eu já vi investidor falando o seguinte, você fecha os cálculos, o cara fala, não é possível que seja tão bom assim investir no Brasil e ninguém invista. Porque está na cara. Tem mercado, o preço do carro no Brasil não é barato, ele comporta margem se você tiver custos adequados, se você tiver uma estrutura enxuta, mas sim é viável produzir no Brasil, pagar os impostos, gerar emprego, tudo é viável, as contas fecham. Isso atrai capital, o mercado tem. O nosso nível de tecnologia hoje é muito baixo, que a gente está ofertando no mercado brasileiro, é uma revolução acontecendo no mundo que está começando a chegar no Brasil. O consumidor está rapidamente aprendendo. Existe o preconceito ainda? Ele existe. Muito menor do que era 3 anos atrás. O consumidor está rapidamente aderindo e o formador de opinião está convencendo os outros consumidores que, pode vir que eu comprei e dei certo, o pós-vendas é bom, a marca é boa. Então, vai acontecer a revolução. Essa é a mensagem. Oswaldo Ramos, foi um prazer enorme ouvir você aqui. Tivemos uma aula excepcional sobre China, sobre carro elétrico. Nós agradecemos a Autoinforma Entrevista, que tem o patrocínio da BSS Blindagens. Agradece muito a sua presença. Uma coisa que eu garanto, os carros chineses vêm para o Brasil, continuando a ser blindados aqui no Brasil. Tem muito mercado e a gente recomenda a BSS também. Obrigado. Obrigado, João.